Primitivo de Mandúria. Ixi, Maria. Virgem. Nossa. Mata, né? Esse restolho. Ih, rapaz, já tá começando, ó, já tá mostrando tudo já. Não? Bem, amigos da... Não, não é? Epa, Estamos começando mais um live. mais um live? Mas A gente faz não tem muita live. concordância. Não. Estamos começando uma live do canal do YouTube do Dragões de Garagem. Não é podcast. Né? Apesar de que às vezes algumas pessoas vão ouvir isso como um podcast futuramente no feed. É possível. Esperamos que você botou o Audacity lá? Tá, Audacity. Então, só para... Que aí, como você vai ouvir talvez no feed depois, não tá vendo nossa cara de desconcertados, aqui é o Luquinha. Aqui é a Bárbara. E aqui é a Gabi. E a gente tá lado a lado Nós em somos Stuttgart. Exatamente. E é isso aí, tem a galera que tá falando ali. Tem essa... DDG Eurotour 2019. Esse que é um episódio especialíssimo de final de ano, and live, and pros mecenas. Então, se você está ouvindo esse episódio já no formato de podcast, saiba que você perdeu uma pequena festinha particular e considere se tornar um patrão para receber exclusividades como essa. Enfim, vamos então o que é que fazer? O que a gente veio se reunir aqui para falar nessa... Eu estou muito autoconsciente, né? Tá todo mundo aqui. O que a gente vai fazer nessa live? A ideia é a gente fazer o nosso tradicional episódio de retrospectiva, né, científica aí, das descobertas, da coisa toda. Você tem que falar alto e claro. Da Fafá. Não tem microfone. Não, mas vocês estão me ouvindo, então não? Enfim. Quem tá ouvindo, manda um joinha pra gente saber se vocês estão ouvindo direitinho. E aí a gente vai fazer essa parada e a gente resolveu fazer em formato de live, até porque, teoricamente, é o mais fácil. Se a gente tivesse gravado no coisa, ia ser muito rápido. Mas, enfim. E aí a gente resolveu, né, fazer essa live. A gente separou aqui as notícias científicas do mundo, algumas notícias científicas... Tá todo mundo ouvindo. As notícias científicas do Brasil, a maioria foi muito bosta, já dou esse spoiler aí. Tem isso, a gente teve que decidir se a gente queria finalizar o ano deprimido, falando um bocado sobre as mais relevantes notícias, principalmente do Brasil, porque as mais relevantes notícias do Brasil e do mundo esse ano é o quê? Desgraça. A gente sempre faz um emaranhado de notícias, mas também é importante que dentro dessas notícias a gente consiga ver os lados protônicos. Sim. A Gabriela me julgando. Já não basta um, agora são dois. Enfim. A dupla dinâmica aqui. Pois é, mas aí nesse espírito a gente resolveu fazer esse esquema e depois deixar abrir para os mecenas aí contribuir com comentários, notícias que vocês tenham também e também com a gente, né, botar aí para vocês julgarem aí episódios legais que a gente publicou esse ano. Vão pensando já nos seus... Sem spoiler agora, vão pensando nos seus episódios favoritos, que acho que a gente vai mandar essa pergunta aí no final. Sem spoiler? Não, mas sem spoiler de ficar escrevendo no chat, assim, o meu episódio favorito foi pipipi, popopó. Entendi. Assim, eu tive poucas notícias na minha área, então eu vou ficar chutando, não, tô brincando. Mas eu vou ficar só mais mencionando algumas coisas que eu fui vendo aí. Uhum. Mas quem começa aí com notícia que Notícia que gostou? Bom, esse ano teve, para falar de CRISPR, vou falar logo de CRISPR. Tentaram curar câncer CRISPR, não funcionou. Usaram CRISPR para fazer não sei o quê. E era o quê? Doença no pulmão que eles testaram e fizeram os macacos clonados por CRISPR, que eu acho que eu cheguei a falar disso até no episódio de CRISPR, sobre bioética e sobre...
Porque, vamos dizer assim, se você pode criar e editar geneticamente embriões e clonar bichos, qual é o limite, né? Tipo assim, dá para fazer, por exemplo, se você vai estudar macacos com... Se você quer estudar uma doença mental, você pode criar clones de macacos com doença mental, que aí você tem 30 clones, você faz um grupo controle, um grupo positivo, um grupo negativo, pronto, você tem a doença mental perfeita, um grupo clone de amostras de indivíduos para pesquisa perfeito para pesquisar esse tipo de coisa. Eu acho que eu comentei isso em algum dos episódios. Se eu não comentei, Fica aqui vai ficar para o ano que comentado. vem, fica aqui comentado. Então, é importante discussões sobre edição genética, não só em humanos, que já está dando ruim, né? Porque o chinês, teve do chinês também, que ele está sendo responsabilizado e tal, mas as notícias mais relevantes ainda são mais ou menos aquelas lá do O chinês foi ano passado ou foi esse ano? no final do ano passado, que deu a merda. Opa, pode falar. No final do ano passado, que deu ruim. E né, quando a gente fez a live, ele já estava sob supervisão do governo e as coisas. Assim, não mudou muito o status, não. E qual que foi esse lance aí do câncer aí? Eu não me lembro direito, não, mas eles fizeram uma pesquisa para curar câncer em humanos mesmo, mas acho que não funcionou direito. Não li a pesquisa também, não. Porque, assim, eu falo muito de CRISPR, mas é porque eu gosto. Eu até trabalho com CRISPR, mas é uma coisinha bem média, mais ou menos. É uma ferramenta. Acompanhar o desenvolvimento do CRISPR é uma coisa que eu faço meio por hobby. Sobre essa coisa de edição gênica, a gente até comentou, saiu aí um negócio na Nature agora, no final do ano, sei lá, finalmente. Esse tal de Gene, como é que é? Não é Gene, é... Ai, cara, Priming. Priming, é. Agora não é Gene Priming. Disseram como a forma de edição gênica melhor do que a do CRISPR, né? Exato. Mas tá aí, né? Tá aí para ser testado e futuramente e tudo mais. CRISPR, né, já foi aquela coisa revolucionária que tem promessas, mas também tem resultados, né, em diferentes áreas do conhecimento, e aí tem outras ferramentas que vão sendo não necessariamente sobrepondo, né, mas vão se complementando, né, e outra coisa sobre CRISPR é que ainda não foi o ano que o CRISPR ganhou o Nobel. Mas vai. Vai. Pode ter certeza que vai. O que mais aí? Gabi, você que tem os seus três. É para falar tudo, assim, num... Não, pode ir um pouquinho. Ou um de cada vez, assim. Porque senão sobrecarrega a galera. Não, tiveram várias notícias paleontológicas. Nossa, estou com várias abas abertas aqui. Mas duas que eu gostei muito são, inclusive, de artrópodes, de insetos. Duas descobertas que foi... Cadê aqui? Foi a evidência mais antiga de polinização por insetos. Ouça um episódio de polinização. Ouça um episódio de polinização, exatamente, que foi que descobriram como é que é o nome daquilo? Num besouro em âmbar, num âmbar de Mianmar, do Cretáceo, 100 milhões de anos, 99 milhões de anos, com grãozinhos de pólen presos nas sardinhas das patas. Então, foi pernas. Então... Ela está fazendo a mímica. Então, essa foi a evidência mais antiga de polinização por insetos. E outra coisa super legal, que foi de insetos também, Espera aí. Está com 1 milhão de abas. Enquanto isso... Foi aqui, fóssil de piolho numas penas de dinossauro. Então, foi, de novo, âmbar de Mianmar, lá do Burmese, como é que é o nome da ilha? Não é ilha, né? Mas isso a ilha de Mianmar? Não sei. Burmese não é um... É porque era Burma, né? O país chamava Burma, mas agora de também uns 100 milhões de anos. E aí acharam penas fossilizadas, né? Penas de dinossauro dentro do âmbar.
E aí foram dar uma olhada lá no microscópio e viram que piolho. Então tá aí um dos piolhos mais antigos do mundo. Então é aquela coisa, o dinossauro não só tem pena, como teve até piolho, né? E piolho é um bicho que a gente associa muito com mamífero, porque é comum, né, em pessoas. Não, tem até piolho de pombo, Pois é, mas, tem piolho de peixe, mas ele é principalmente... mas não é piolho de verdade. Assim, principalmente, talvez, evolutivamente, surgiram em aves, né? Até porque o formato corpóreo dele é mais para encaixar em penas e tal, enquanto a pulga está mais adaptada, em geral, para mamífero. Mas lógico que aí tem as bichos que se especializam, né? O parasita tem em tudo quanto é lugar, né? O importante é lembrar isso. Mas aí vamos só repassar aqui uns comentários do chat. Não, os comentários do chat é que perguntaram se a gente ia habilitar algumas funções do chat. É o superchat. O superchat. Mas o que acontece? O nosso canal, ele ainda é um canal pequeno. E aí aquelas coisas, parece jogo de videogame, tem que ir desbloqueando, passando de fase. O nosso negócio nossos vídeos são relativamente curtos, então a gente precisa de mais tempo de visualização. Então você faça Sua parte. um favor aqui para o nosso canal e compartilhe os vídeos. Bota tocando aí. Você vai lavar roupa. Deixa eu tocar. Não, mas assim, compartilhe os vídeos para as pessoas assistirem também, entendeu? E a gente faz aquela propaganda, mostra para a vovó, mostra para a titia. Manda também por e-mail, a gente recebe muito e-mail do podcast e pouco e-mail do YouTube. Então manda pro e-mail também o que vocês gostam de ver, quais as coisas que você acham mais divertidas. De repente a gente consegue entender melhor a dinâmica do pessoal com o canal do YouTube. Né? Menina Tabata agradece, que é o departamento de vídeo e audiovisual. Só que repassar então mais alguns comentários sobre o CRISPR, né, galera? Falando que a Adri falando que o CRISPR é muito legal de acompanhar. Adri Cabanelos, nossa amiga aí. A Tabata falando que acha que o Nobel do CRISPR só vai sair quando curar alguma doença séria. Provavelmente. Porque aí ou fizerem com o CRISPR alguma coisa que dê assim rios de dinheiro. Porque a ferramenta vai dar. Mas quando fizerem, sei lá... Um arroz com todas as vitaminas necessárias. Mas enfim. Tapioca. Super bombante. Aí tem o negócio do superchat, papapá. O Victor Freitas aqui não estava sabendo da história da polinização. E polinização é engraçado, né? Esses artigos de polinização e filogenia de polinizadores, isso aqui sempre tá Nature, né? Por que será? Insetos. Mas para você conseguir enxergar um pólen em um pedaço de pedra, tem que dar uma Nature também, pelo menos. O que mais? Bom, eu acho que de comentários sobre vou contratar um chinês para ficar o dia inteiro assistindo. Pode ser também. Gente, contrata os parentes, bota os parentes para assistir, a gente faz mais a gente começa a fazer mais vídeos sobre as vacinas, entendeu? Umas coisas assim. Tem gente on demand. Lucas, o Nobel vem quando fizer um piqui sem espinho? É provável, né? Mas aí perde um pouco o charme. Não, porque pequi tem um cheiro horroroso. A grande pergunta é, deixa nos comentários o que é mais importante tirar do pequi, o cheiro ou o espinho? Não, o cheiro jamais. O espinho até tem, apesar do charme de você ter que roer, e aí vai o gringo, né? O gringo, né? O sudestino lá vai comer o pequi. Sudestino. Essa sudestinofobia aí. Tô brincando. Mas... Eu sou do Centro-Oeste e eu sou obrigada. Mas o cheiro não. É bom pra memória. Você arrota o dia inteiro, você lembra. Eita! Produção! Vamos. Qual foi a sua notícia? Então, tem algumas notícias aqui. Eu separei uma que eu vi que foi, na época, eu achei bastante interessante. Lembrei outra. E fizeram alguns cientistas alemães, pesquisadores alemães, entomólogos, na minha área, em 10 anos de pesquisa, eles já viram um decréscimo absurdo de número de espécies, de abundância, né, de número de indivíduos e de biomassa de insetos na Alemanha, tanto em grasslands, né, em campos abertos, tudo mais, aí todas essas fitofisionomias, né, só lembrando, fitofisionomias do nosso episódio lá de bioma, né, é o jeitão da vegetação, né, então, tem um jeitão de campo, assim, tanto em pampas, esses pampas e campos, tudo mais, quanto em florestas, foi muito afetado nos últimos 10 anos. Então, tem menos espécies, tem menos indivíduos por espécies, e eles são menores. Assim, com menor biomassa. Porque às vezes pode ter
menos indivíduos, mas a biomassa continua a mesma, porque você tem indivíduos de espécies maiores ou indivíduos maiores de forma geral. Então, teve um decréscimo generalizado em floresta e campos. Pode ser perda de diversidade seletiva, né? Só das espécies que são grandes. Pode ser algo assim. Então, isso foi meio quando geral. A gente começa a ter só barata de cidade de esgoto e para de ter as baratas silvestres. É perda de diversidade, mas a biomassa continua a mesma. Se crescer, né? Mas nesse caso, eles viram que a perda de espécies foi maior em florestas, bem maior, inclusive, e a perda de indivíduos e biomassa foi bem maior nos campos. Inclusive, acho que de indivíduos para a floresta nem foi tão significativo. Mas isso já é alarmante, porque já tem esse padrão meio global de decréscimo de insetos e extinções locais e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, esses trabalhos que o pessoal já falava, né, sobre extinção de insetos e decréscimo e tudo mais, eram muito de meta-análises ou trabalhos, tipo, juntava dados de trabalho diferentes, com metodologias diferentes, mas esse foi um trabalho de 10 anos com a mesma metodologia fechadinha e viram esses efeitos. E aí viram também algumas coisas, tipo, as espécies raras eram mais afetadas, né, sumiam mais e tal, então espécies que eram pouco coletadas em geral não foram coletadas, né, depois de alguns anos. E também os pesquisadores viram influência muito forte na velocidade desses efeitos, não tanto na intensidade, mas na velocidade em relação à paisagem, ao uso da paisagem, né? Então, o uso da terra, a agricultura, principalmente, foi algo que tornou muito por causa, principalmente, acredito, lógico que tem a perda de hábitat, né? Se desmatar um negócio ali, mas também pelo uso de agrotóxicos, que entra até uma notícia brasileira aí depois, né? Mas defensivos agrícolas, agrotóxicos, tudo mais. Ofensivos agrícolas, tudo isso vai afetando essa diversidade de insetos, né? Inclusive, lógico, a gente usa inseticidas, né, nessas pastagens, tá, monocultura, mas não só os inseticidas podem afetar essas outras espécies, porque inseticidas aí você vai afetar outros bichos que não tem nada a ver, né, tipo abelha. Mas também até alguns herbicidas que você pode pensar, herbicida não vai matar um inseto, porque o herbicida mata ervas, não inseto, não é erva. Mas alguns herbicidas acabam afetando micro-organismos que estão na microbiota intestinal, no intestino, na barriguinha da abelha ali. E aí ela não consegue digerir direito e aí ela morre também, então, enfim. Então é um negócio muito complexo, a galera tá falando, não, a gente tem que atingir isso de uma forma paisagística, né, porque são as escalas da ecologia, né, que é população, comunidade, paisagem, né, que é a coisa maior e tal, porque tá tenso mesmo o negócio. O Guilherme Atense falou assim, nossa, isso tem 100% a ver com a minha tese, perda de habitat e diversidade nos campos sulinos. Olha aí. Pô, daqui a pouco vai ter a ver com a tese de muita gente, porque... Uma coisa que eu acho que é interessante falar é que esse negócio do que o pessoal chama de Insectageddon, né? O Armageddon dos insetos. Teve gente que já... Porque muita gente falava dessa coisa de mortandade de insetos e não sei o que, em massa, né? Coisa em massa dos insetos. E tinha uma galera que estava trucando, que falava que não era esse Insectageddon, era hype, era mentira, que estava rolando perda de diversidade, mas que não era absurdo, que não era não sei o quê. Mas até onde eu sei, assim, que eu acompanho no Science Twitter, que a galera às vezes truca com os artigos que saem e tal, é muito americano. Então pode ser, eu acho que esse artigo vem para sedimentar um certo debate, pode não ser um aspecto global, mas com certeza está rolando aqui na Alemanha, na Europa, e mais especificamente na Alemanha, né? E aqui eles estão investindo bem pesado nessa coisa de pesquisa com inseto e tentar entender, porque eles estão desesperados. Aqui já não tem muita biodiversidade em termos de alimentos produzidos na região, eles importam muita coisa. Se ainda o que tiver ficar prejudicado pela falta de inseto para polinizar... E tem alguns países aqui que são ainda, dependem muito da agricultura, mas aí ainda tem essa sobre a sua questão aí de ser muito americano, esse debate, né? Tem mesmo a discussão dos neonicotinoides lá, e o colapso das abelhas. Talvez eu seja enviesado, eu sei muito mais do debate americano que eu estava lá, né? Mas eu participei de um episódio do Tricotando Cast sobre vagalumes, né?
que era a discussão, eu puxei, assim, a discussão era sobre vagalumes, e por que os vagalumes a gente não está vendo mais, mas eu puxei para o lado dos insetos em geral. A gente não vê mais nada, A gente não tá vendo vagalume, mais. tatu-bola. E a gente não vê mais, por exemplo, uma coisa que era bem comum quando a gente viajava, que é o para-brisa ficar, né, cheio, cagado de inseto morto. Cara, uma coisa que eu já reparei que eu via quando era criança, aquela borboleta que faz assim, que é azul, não tinha lá perto da minha casa, eu morava no meio do Rio de Janeiro. De vez em quando eu via essa borboleta, eu não vejo mais. Uma coisa que eu passei anos sem ver, e quando eu vi, eu falei, caraca, mosca varejeira. Por incrível, não tem. Você precisa botar mais sujeira na casa. Mas no Rio de Janeiro não tem mais, é isso que eu tô falando, entendeu? Não tô dizendo assim, sumiu de tudo, mas tô falando, num ambiente urbano que dava para ver algumas coisas, não vejo mais. Mas é porque também no ambiente urbano, quando a gente percebe os insetos, a ausência deles é mais um alívio do que uma preocupação, cotidianamente, né? A Tabata até comenta aqui, ó, fora que o pessoal estava mais preocupado com as abelhas e esquecendo de todos os outros insetos. Mas é isso, né? Tipo, a abelha, ela tem um papel econômico muito nítido. E aí, quando você fala, por exemplo, de vagalume, é só a gente que não vai ter uma infância como a nossa de catar vagalume e botar no pote. E sobre essa questão das abelhas, até tem uma discussão nos Estados Unidos, discussão não, né? O meu orientador, a gente ficava conversando. Como o pessoal levava muito a sério a questão da abelha, a honeybee, né? A abelha melífera, mas esquecia também dos efeitos que estavam sofrendo as abelhas nativas, né? Vamos para o próximo? Ou vamos começar a comentar os fatos gerais, já que a gente já falou um cada aqui e tal. O que mais que teve? Vocês têm em mente qual foi o maior evento científico de 2019? Vocês têm alguém para votar? Porque eu tenho um candidato. O meu foi o Buraco Negro, a foto do Buraco Negro. Também. A foto do Buraco Negro, boa, né? Já ganhou o Buraco Negro. Alguém falou no grupo lá que votava no Buraco Negro como no evento de 2019. Não, com certeza, o Buraco Negro foi o maior auê, assim. E é muito doido essa consolidação do streaming, da rede social nessas descobertas científicas astronômicas, né? Eu lembro quando saiu o negócio a foto de Plutão, né? Que foi assim também, tipo, a galera esperando, e saindo, e aí, nossa, um coração, tipo, ninguém sabia. E nessa coisa de streaming também teve o negócio do foguete indiano também, foi maior coisa nas redes sociais, pelo menos no Twitter, né? Foi a maior sensação. Todo montando ali, todo mundo tenso. Infelizmente não deu certo. E aí a cena do engenheiro lá da Agência Espacial Indiana chorando. Né? E o Chandrayaan 2, né? E o cara abraçou lá o primeiro-ministro abraçando o presidente, sei lá quem. Ainda em notícias astronômicas, a NASA confirmou que 2018 foi o 4º ano seguido de recorde de temperatura, sendo 0,83 graus acima da média de 1951 a 1980. Essa notícia é tradicional dos nossos episódios, né? Todo episódio a gente fala, esse foi o ano mais quente. No dia que a gente anunciar que não foi o ano mais quente, a gente faz um episódio só disso. Olha. Esse ano não foi o ano mais, mas até agora não. Mas até agora a única certeza que vocês vão ter é que ano que vem a gente vai dar essa mesma notícia de novo. E foi o recorde de CO2, né? Eu acho, na atmosfera. Eu acho que 2,5 milhões de anos, se não me engano. Esse ano foi maior, né? Aqui também, ó, descobrimos que tem mais metano e outros gases estufa sendo liberados graças ao degelo na Groenlândia do que imaginávamos. E o derretimento está sendo mais rápido. E o Himalaia vai ter 64% do gelo que tem hoje em 2100. Se a gente reduzir as emissões de carbono. Ou seja, por que a gente está aqui? Porque a gente quer se despedir da neve. Não nevou ainda esse ano aqui. Não nevou. No máximo acorda com uma geadinha. Hoje acordou com uma geada. Mas nevar, não nevou ainda não. E esse negócio da permafrost, né? Você sabe esses treinos? De coisa velha? Você manja das coisas velhas? Joguei ela no começo. Jogou mesmo. Não sei se teve alguma notícia super específica em relação... Eu lembro de ter visto alguma notícia mais para o meio do ano, quando estava começando o verão, que estava, obviamente, quebrando uns recordes, não sei o quê, e o
a taxa de degelo, eles estavam prevendo que ia ser maior desde 2012, que eu acho que é recorde lá. Mas eu não... É só falar para o Victor Guida aqui. Não nevou aqui em Stuttgart, mas assim, nevou no Tá nevando em outros lugares. Eu sei que em alguns outros lugares nos Estados Unidos já mas nevou. Aqui já era para ter nevado. Aqui em Stuttgart não nevou. Aqui na Alemanha, alguns lugares já nevaram. Na Saxônia, existe um lugar que eles chamam de Alpes Saxônicos, né? Enfim, lá nevou. Mas, a princípio, eu não sei como é que estão os níveis de neve, porque é o tipo de coisa que eu não acompanho muito. Porém... Mas esse lance você falou o negócio do gelo, na verdade, mas é porque tem um lance de feedback positivo, né? De você derreter, liberar gases que estão presos ali no solo por causa do gelo, e aí aquilo acelerar. São bolhas de gases presas no gelo, presas há milhares de anos no gelo. Aí, à medida que isso vai derretendo, os gases são liberados. Se vocês procurarem no YouTube, tem uns vídeos assustadores, quer dizer, pra mim é assustador, da galera, tipo, toda encapotada na neve, pega isqueiro, liga o isqueiro, põe na neve e de repente, tchó, porque é o quê? Metano puro, vazando de grandes bolhas de gás. E aí, tanto por causa do derretimento e o gás tá saindo, quanto porque você já perdeu várias camadas, vários centímetros de neve ali que também gerava uma pressão para você manter aquilo ali. Então, o gás está vazando, com mais gás na atmosfera, mais quente fica, quanto mais quente, mais neve derrete, quanto mais neve derrete, mais gás fica. E o metano ele é mais intenso nessa questão. A Marina podia explicar melhor para a gente. Mas o metano, pode explicar aí nos comentários. O metano ele é mais potente aí no esquema de efeito estufa. Tem um comentário aqui do dia 30 de abril de 2019 na Nature, falando que o colapso da permafrost está acelerando a liberação de carbono, por causa do negócio dos gases lá, do metano. Aí está falando que o colapso repentino dos solos em degelo do Ártico pode dobrar o aquecimento através de gases de efeito estufa liberados pela tundra. E não só isso, uma coisa que eu estava lendo também, porque eu não lembro da matéria, né? Não salvei a matéria, porque o quê? 3 anos Dragões de Garagem e até agora eu não aprendi a salvar as notícias mais importantes durante o ano para poder fazer no episódio, porque a gente não nunca faz. E aí eu lembro de ter uma discussão, de eu ler um artigo, assim, não era um artigo científico, era um artigo, um blog, de os cientistas problematizando a influência do degelo nas correntes, tipo, no mar do Ártico, porque tem todo um esquema de circulação, de corrente, de não sei o quê, e isso altera a salinidade, altera... o mar do Ártico está ficando menos salgado, tem negócio de densidade, aí dá temperatura, e parece que quando o gelo está no seu nível normal, existem algumas saídas de água do Ártico para o resto do mundo. E aí, quando o gelo derrete, se abrem outras saídas, ou essas saídas alargam, então sai mais água, enfim, tá a zona. É isso, resumindo. Isso, vamos continuar. Não, o pessoal está falando ali de outras notícias, comentando bastante a vacina para ebola, que foi muito pouco noticiado, né? E aí a gente tem que ver também o que vira notícia. Por que vira notícia? Quem está se importando muito com ebola... Quem pega ebola. E assustou alguns anos atrás, quando chegou nos Estados Unidos, né? O médico americano pegou, tinha gente morrendo e tal, mas vira e mexe tem surto de ebola. Não é uma coisa que acontece uma vez, a cada de vez em quando, não. Rola com alguma frequência. Você me lembra de um episódio de doenças negligenciadas, né? Que está ali na pauta, está cozinhando. E quando vocês não veem esse episódio, vocês ouvem o aspectos sociais da ebola que a gente faz. Eu achei que você fosse falar disso, mas não. Mas pegou, já jogou na frente. Sabe que está mais quente do que a Terra? Assim, direto que eu comecei agora. Eu ia falar mais uma coisa da ebola, mas talvez eu não...
Mas a gente ainda tem mais desgraça climática aqui para comentar. Ó. Só comentar aqui rapidão mais uns comentários aqui. O Atense falando que coletaram lá na Argentina e Uruguai 5 dias e encontraram 2 indivíduos. Das borboletas. É que as borboletas apenas sumiram em alguns lugares. A Gandara fala um pouquinho aqui. Era a questão do Ebola, né? Então. Verdade. De desgraça climática. Aqui na nossa ordem que a gente começou com as coisas espaciais, a gente não comentou que o rover, Opportunity Rover, foi aposentado, quer dizer, ele foi aposentado por invalidez. O Opportunity foi o último. Não sei, acho que foi o Discovery, mas não sei. E aí ele já não estava funcionando, tinha tempo, né? Desde junho de 2018, mas agora ele foi, sei lá, fizeram um funeral para ele, foi declarado. Foi o óbito, foi declarado oficialmente. Tava, enfim. E aí o PCC lançou um relatório especial, que comenta que até 2100 o mar vai estar 1,1 metros mais alto, que 1,1 metros parece pouca coisa, mas é muita coisa. Inclusive, a gente já vê os impactos disso em vários lugares, tanto que politicamente é fácil ver as implicações disso, por exemplo, na Indonésia. A capital da Indonésia está sendo transferida não só porque ela está sendo ela está absolutamente lotada de gente e desorganizada, mas também pela ameaça de ficar debaixo d'água. Então, eles estão fazendo tipo Brasília e vão mudar a capital para o meio do país, no meio do lugar, assim, menos acessível ao mar, porque a Indonésia é um conjunto de ilhas, né, gente? Não tem, assim, um centro-oeste para esconder uma cidade. Então, existem esses problemas. Tem aqueles países, né, do Tonga, do Besnutadão de Tonga, né, que é um país que institui políticas de emigração, né, que institui políticas para mandar seus habitantes para fora, porque é um país que vai submergir. Né? Não só o Tonga, mas os países da Polinésia, da Micronésia. E se vocês fizerem uma referência de um estrago que as pessoas podem achar relevante de você aumentar os níveis da água, é só pensar em Veneza esse ano, que ficou debaixo d'água, né? Então a gente tem aí pelo menos várias imagens, porque quando esses países ficam submersos, a galera dá uma olhadinha, uma imagem ou outra aqui, mas a gente sabe como são os apelos. Aquela tempestade bizarra que rolou em Moçambique esse ano, ou foi ano passado? Quem no chat aí lembra? Quem no chat lembra? Joga pro ouvinte. O André está lembrando aqui, feedback positivo de temperatura, tá? Os feedbacks positivos sociais e no trabalho são bem importantes e mais efetivos do que os negativos. É um psicólogo comportamental, né? Afinal de contas. As inundações de Moçambique foram esse ano. Ou seja, aquilo de refugiados climáticos já é uma realidade. Tem outra coisa também que falta. Já é uma realidade, não só pela água, mas como pelo fogo, porque alguns estados da Austrália, as comunidades aborígenes, né, indígenas tradicionais, aborígenes, estão pedindo situação de emergência, e eles estão pedindo para o governo ajuda e estão se declarando, pelo menos na Austrália, os primeiros refugiados climáticos da Austrália. Moçambique já tinha declarado. Na Austrália. Moçambique já tinha declarado os primeiros globais, né? E esse ano também foi o ano do fogo, porque a gente teve esses grandes incêndios na Califórnia, que sempre teve incêndio, queimava a casa de famoso, mas era controlado e no ano que vem tinha tudo de novo. Tinha na Austrália, eles já sabiam o que tinha, só que esse ano foi uma coisa inacreditável. A gente tem um amigo em comum que trabalha no Corpo de Bombeiros da Austrália, ele trabalha com essa parte de inteligência, e estava conversando que os wildfires que aconteceram lá têm proporções gigantescas do tamanho de países europeus inteiros. Ele está falando que é um fenômeno, ele falou para mim, inclusive eu quero muito fazer um episódio com ele sobre ecologia do fogo.
Aguardem para o ano que vem, me cobrem. Tô fazendo promessa. Ao vivaço, eu faço promessa. E ele fogo no cu dela também, além de botar no nosso. Fogo no cu. E ele explicando, falando que esses mega fires, né, que acontecem com frequência na Califórnia, pela primeira vez estão sendo considerados mega fires também na Austrália, e que é uma das primeiras vezes que isso está acontecendo, e a Austrália está atingindo níveis de temperatura de 50 graus Celsius. Detalhe, né? Se fosse no Rio de Janeiro, já está 50 graus Celsius, mas enfim. E está atingindo o recorde de temperatura e os incêndios que não param nunca. Enfim, aí eu quero fazer esse episódio com eles para falar com vocês um pouco sobre políticas públicas de controle de fogo e essas coisas, e ecologia do fogo, que tem uma ciência também bem legal por trás, não é só desgraça. Fora os fogos da Amazônia. Mas essa é a notícia brasileira. Que é notícia brasileira, mas existe um principal componente de diferença, que não são fenômenos totalmente naturais, né? São fenômenos WhatsAppais. Porque as florestas da Austrália e tal são, e da Califórnia, principalmente também são florestas com regime de chuva completamente diferente. Da Amazônia, a gente explicou isso, não assim, sobre essas outras florestas no mundo, mas explicamos sobre o regime de chuvas da Amazônia, sobre essa questão do fogo lá, no nosso episódio de incêndio na Amazônia. De incêndio na Amazônia. Eita! Produção! E os matemáticos que se... Não, essa fui eu que coloquei. Eu não entendi nada. Não, mas eu explico, não precisa ler nem que eu explico. Existe um problema matemático que chama equação Diofantina, que aí eu tenho que ler, porque eu não sei o que significa. É uma equação entre duas somas de monômios de grau 0 ou 1. E aí, durante 65 anos, isso foi um problema para os matemáticos, só que a galera do MIT e da Universidade de Bristol, auxiliados por um supercomputador de inteligência artificial, resolveram o problema não uma vez, mas deram várias soluções para esse problema, que era um problema há 65 anos matemático. O problema de matemática é que eles arrumam um problema e levam uma centena de anos para resolver, né? Exatamente. Teoria dos números, né? Calcular uma equação para os números primos. Mas essa aí acho que, não sei. A gente não é muito da turma da matemática, a gente não tem um matemático na nossa equipe, mas eu achei importante colocar como notícia do mundo da ciência para eles não se sentirem excluídos também, tadinho. Cheio de problema, coitado. E rolou, eu estava lendo aqui, é verdade, né? Rolou a foto do emaranhamento quântico esse ano. Quantum entanglement. Eu vou ter que ler muito para entender isso, porque pelo que eu entendi no episódio de quântica, não era uma coisa tão mística assim, de se separar as coisas e mudar. Mas pode ser que seja errado, pode ser que eu entendi errado. E eu acho que se eu entendi errado, eu estou certo, se for na quântica. Na quântica, se você entendeu errado, é porque você está sendo honesto. Está todo o caminho certo. Vamos ver mais, aproveitar que a Gabi deu uma saidinha, vamos ver mais coisas aqui na coisa. Fogo teve na Amazônia, Austrália, Estados Unidos e alguma região da África. Aí o André falou, o drinking game aqui vai ser, cada promessa de episódio da Gabi eu vou beber esses anos para garantir que se cumpram, André, viu? É o drinking game da live. Tá bom. E a Tabata tá jogando na nossa cara que não vai ter drinking game porque ela tá na piscina. Sem graça. Vamos lá, próxima notícia. Vocês querem a treta da biologia, da paleontologia? Por favor. Depois eu vou mandar uma de astrobio, porque eu sou doidão mesmo. Então, rolou o seguinte, rolou que uns paleontólogos americanos descobriram, segundo eles, um sítio fossilífero que é, assim, dos momentos iniciais, logo depois, ou finais, dependendo do ponto de vista, da extinção dos dinossauros. Então, veio lá o asteroide, plá! Assim, e que, na verdade, seriam os momentos finais, que seria, assim, do finalzíssimo do Cretáceo e já, assim, encostando lá na camada, acho que é irídio, né? Enfim, que
que data do impacto do bólido asteroide. E aí eles estavam basicamente reportando esse sítio fossilífero, falando que tem um monte de peixe, que era uma lagoa e tal, não sei o que, lá. Só que eles fizeram uma matéria, eles se deixaram cobrir acho que pelo New York Times, não tenho certeza, e eles fizeram um monte de declarações que não estava no artigo científico. Então, eles foram acusados, assim, a comunidade científica paleontológica meio que caiu em cima deles, porque eles foram acusados de fazer sensacionalismo, entendeu? De falar, porque, teoricamente, nada do que eles falam, assim, muita coisa do que eles falam não está no artigo científico, eles falam para a Times, e aí depois eles acusaram a Times de exagerar as coisas que eles falaram para vender. Eu que disse, foram eles que disseram. Foi os jornalistas que entenderam. Aí ficou uma coisa... me disse. Exatamente. E ainda, por cima, rolou essa parte dessa treta, eu não entendi direito, mas a galera estava também criticando assim, a matéria em si pelo tipo de reconstrução do paleontólogo na mídia, que é aquela reconstrução clássica à la Indiana Jones, apesar do Indiana Jones não ser paleontólogo, né, ele ser arqueólogo, mas aquela coisa clássica do homem branco, não meia idade, mas uns 30 e poucos anos, né, 40 anos, cheio daquelas roupas, assim, não sei o quê, vi falar de um grande achado paleontológico, como se ninguém tivesse descoberto não sei o quê, coisa que as comunidades indígenas norte-americanas já sabiam e já tinham falado, enfim. Daí estava uma confusão de não levar em conta os conhecimentos tradicionais e vir fazer essa coisa meio paleontologia século XIX, de falar um monte de besteira para ganhar holofote. Então, foi a treta paleontológica do ano. Ou seja, nada de novo sobre o Sol, né? Nem arqueólogo direito Indiana Jones tá mais para um saqueador do que arqueólogo. Falo mesmo, disse Victor. Não tem. Imagina se vai ser um filme novo, eu acho, né? Imagina se o próximo filme fosse The Real Job of Indiana Jones, e aí ele sentado atrás de um monte de livro escrevendo. Porque tem que publicar, né? Tá. Se ele fosse arqueólogo de verdade. Se fosse arqueólogo de verdade. Tentando importar os dados no R e não conseguindo. Essa figura, a legenda da figura não condiz com a estrutura da revista. Meu computador queimou a fonte, perdi meus dados. Ele destrói, eu adoro, o primeiro filme que ele destrói o tempo lá, que vem a bola rolando, a armadilha que ainda funciona. Isso devia ser uma mega publicação. Eu achei um templo maia, sei lá, que tem armadilhas que funcionam 2000 anos depois. Inclusive, referência na última temporada de Rick and Morty, que a múmia levanta lá e fala: qual é o objetivo de entrar numa tumba se é para destruir ela? Sim, assistam Rick and Morty. Acho que vale. Ai, vou fazer o André Bebê. Fazer um episódio de ciência de Rick and Morty, hein? Vocês não veem, porque eu não Você que manda, porque eu não vejo essas coisas, né? Mas vamos. Eu mesma gosto. Mas enfim, a Marina Sorra clarificou aqui o lance dos 3 cubos, o Diafantina, né? A equação de Diafantina. Ela seria x elevado à terceira mais y elevado à terceira mais z elevado à terceira igual a k. E tomamos a solução para tudo. E temos a solução para tudo menos 33,42. Agora temos para isso também. Mas, gente, 42 a gente já tem resposta há muito tempo. Exatamente. Tá? Vou aqui mandar a notícia da Subiu aqui. Vou lançar a trava aqui. Enfim, a Marina vai se interessar por essa também. Foi em 26 de agosto, né, que astrônomos reportaram lá um padrão de absorvância, tá? E de albedo, né, que é a difusão ali da luz na atmosfera e tal. Eu acho que na atmosfera do planeta Vênus. E eles chamam de absorbers, né, os absorçores desconhecidos. E aí, os cientistas deixam
Eles não afirmam categoricamente, obviamente, mas eles deixam a possibilidade desses absorçores que são meio bizarros aí, que a luz se comporta de uma maneira não muito esperada, Termo técnico. supõem que pode ser micróbios, micro-organismos ali na atmosfera do planeta, né? Que é uma coisa que o bom velhinho Carl Sagan já meio que jogava a ideia. Assim, ele era um bom especulador astrobiológico, né? Ele fez aquele artigo dele lá dos bichos de Júpiter que poderiam existir, mas assim, tudo, né, não é especulação, um trabalho de imaginação, né? Uma coisa assim. Mas tem esse lance aí, e aí os caras até propõem métodos para se, bem caros, obviamente, para se mandar sondas para coletar amostras ali dessas partículas em suspensão na atmosfera de Vênus. Lembrando que Vênus é mega hostil, graças ao quê? Ao episódio se voltando num ponto só, ao aquecimento global de Vênus, né? E aí tem todo um esquema de gases de estufa ali, a pressão é violenta, a temperatura é absurda, tanto que mandaram a sonda lá, eu esqueci o nome, a sonda russa, foi a única sonda que mandaram lá e tirou foto, né, da superfície de Vênus, que é uma coisa muito doida, uma imagem muito doida de se ver. Mas enfim, é isso, acho que falei de uma maneira... Acho que últimas notícias da arqueologia/paleontologia. Não, paleo não, arqueologia. O Templo Maia, o pessoal está lembrando a gente aqui no chat, que o sítio arqueológico que acharam perto de um Templo Maia esses dias. Teve também o maior achado de sarcófago do último século que encontraram no Egito. Lógico, saquearam tudo no século XIX e XX, sobrou muita coisa. Inclusive, fomos ao museu hoje, ficamos discutindo isso. Chegou uma hora que a gente estava discutindo ali sobre a percepção de que os grandes colecionadores europeus eram conhecidos como os patronos das artes e não sei o quê. Falei, Gabi, acho que eu vou começar a falar inglês para ver se a galera que ouve as críticas que a gente tem essa percepção dos grandes colecionadores. Os caras deviam ser chamados de grande colecionador, e é isso. E não o patrono das artes. Enfim, tem o Maia, tem o maior sarcófago que encontraram no último século lá no Egito, e também a história lá dos Neandertais, não foi? Não, esse ano foi muito bom para os Neandertais. Esse ano foi muito bom para os Neandertais. Estão vindo com tudo aí. Várias descobertas. 2019, o ano dos Neandertais. Né? Descobriram, mais que do podcast. Descobriram que eles definitivamente se alimentavam de carne, tinham como carne sua base da dieta, que às vezes usavam isso para distinguir, talvez, o sucesso dos humanos em relação aos neandertais, e descobriram que não, que eles definitivamente se baseavam em carne. Teve o achado para uma reconstrução da fisionomia dos denisovianos. Aí esquece. São dos nossos primos ali, né? Mas qual que era o outro? Gente, espera aí que eu me perdi aqui. Só um segundo. Encontraram um novo parente. Não, então, daí tiveram algumas coisas dos neandertais, mas essa até que teve mais coisas dos denisovianos do que dos neandertais. Encontraram, inclusive, um dos nossos parentes mais antigos e tal, que acharam uns dentes. A mandíbula, eu acho. Que estava perdida numa coleção, e alguém falou assim, velho, esse osso aqui não parece ser muito muito parecido, mas não está lá muito exatamente. Sim, aí fizeram lá os negócios acho que conseguiram tirar DNA lá do coisa e viram. E teve também a reconstrução da anatomia facial dos denisovianos através de mapas de metilação do DNA. Isso aí eu não sei o que é. Aí foi também, eu lembro que foi meio... Aí é comigo. Como que você vai ver a fisionomia da pessoa através de mapas de metilação? Porque metilação... André bebe. Coisa de epigenética. Epigenética. Tô devendo um episódio de epigenética tem um tempo, mas posso recomendar o episódio do SciCast, que estive lá falando sobre isso. O mapa de metilação, acetilação são características que é tipo assim.
o DNA ele tem lá aquela fitinha torcida, né? Quanto mais ou menos torcida, mais atochada, menos atochada, é um padrão que essa metilação e essa acetilação e outras menos. Um DNA atochado, apertadaço, é um DNA pouco lido, ou seja, é um gene pouco expresso. Um DNA frouxo, ele está frouxo porque ele está disponível ali para fazer várias leituras. Então, através dos mapas de metilação, acetilação e outras modificações, você consegue saber quais os genes estavam muito expressos, pouco expressos, e aí você consegue, esses genes que já são conhecidos com respostas fisiológicas, né? Tipo, como é? Na fisiologia, na fisionomia. Não, tem uma palavra para isso, que é tipo seu cabelo é louro, seu fenótipo. Muito obrigada. Então, eles conseguem fazer um rastreamento dos genes ligados a certos fenótipos e aí eles conseguem ver qual o nível de expressão e fazer a comparação disso. Já existe um banco de dados de epigenética, tipo o projeto Genoma, tem um projeto Epigenoma que faz um tracking dessas características. Eu não sei como é, porque eu não trabalho com isso, porque o meu nível de leitura sobre isso é muito baixo. Cadê o André Elias ali agora? Falar essas coisas. Mas eu acredito que você pode inferir várias características a partir disso, entendeu? Só corrigindo aqui, ó, a mandíbula do Denisovano, foi identificado através de análise de ancient proteins, de proteínas antigas. Então, eu não sei se foi ancient DNA, não sei se isso significa ancient DNA, acho que não. Porém, usaram essa técnica aí. E a mandíbula tinha sido achada uns anos antes num platô tibetano lá de alta altitude. A gente discute um pouco das consequências desse ambiente super alto que os denisovanos viviam para os humanos, especialmente para as populações que vivem no Tibete, que rolou um cruzamento ali, aí passou um gene, a mutação. Ali, assim. Houve lá no episódio de Neandertais. O Vitor Guida pergunta: esse negócio de reconstrução de face por metilação de DNA parece meio forçado, não? Não sei, não conheço, não sei como funciona. Falando, parece. Mas eu não sou capaz de opinar que nem lá agora. Porque eu realmente não sei como é. Eu sei o que é uma metilação, eu sei como é um rastreamento de metilação, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, não trabalho com isso, então eu não sei dizer quão forçado é, né? A verdade é essa. Vou lançar mais uma de Astrobio aí? Pode, o pessoal curte uma Astrobio. Então, em abril de 2019, rolou o quê? Além da sonda indiana em setembro, que caiu na Lua, também caiu em abril de 2019 uma sonda israelense. Né? Eu não sei porque não teve tanto... enfim, eu não sei porque teve tanto quanto a israelense. Talvez porque a israelense a indiana está começando a entrar na corrida espacial agora. Né? Mas, e essa cápsula, né, espacial, depois, lá em agosto, os cientistas publicaram que foram encontrados tardígrados, os ursos d'água, em estado criptobiótico, né, aquele estado deles mais de vamos dizer, de hibernação. É porque hibernação é um fenômeno bem específico, mas diapausa, o pessoal fala também, é um fenômeno bem específico, mas esse estado criptobiótico, ou seja, de vida escondida, se a gente for pegar a etimologia grego, criptobios aí, e é isso. Então a gente vê que os tardígrados conseguem viver não ativamente, usando seu metabolismo todo lá e tudo mais na condição da Lua, mas eles conseguem sobreviver nessa condição, o que dá mais evidência aí a essa possibilidade de, eventualmente, os tardígrados que voaram para o espaço aí, em colisões de asteroides no passado da Terra, aí, se brincar, vão vagando pelo espaço. Né?
O futuro derivará. Eles não são alienígenas, só porque às vezes vem notícia aí que a polvo é alienígena. Não pra gente. Mas o futuro será os tardígrados colonizando outros espaços. Essa é a minha aposta. Como não vai ter ninguém aqui para me cobrar, eu posso fazer. Então, quero falar uma notícia que não é de paleontologia, mas uma notícia muito legal que saiu esse ano, foi que os pesquisadores descobriram a origem da carinha de triste, de pidão dos cachorros. Aquela carinha assim, ó, que eles usam para pedir comida. E que o Lucas Caim... mostrar aqui agora. Então, não. Inclusive que o Lucas cai toda vez, porque o Lucas não resiste aos olhares do Rudolf e vive dando comida para o Rudolf quando não podia. Mas, enfim, parece que os cachorros têm 2 músculos no olho extras que os lobos não têm. Então, um músculo aqui em cima para levantar a sobrancelha aqui, e eu acho que um músculo aqui que contrai ela para dentro, assim. Aí fica um negócio, tipo, levanta em cima a sobrancelha, assim. Printem essa assim, imagem. E o outro aqui, assim, que faz assim. Aí ele fica... tem que pensar no podcast, né? Então, é um músculo... Tipo quando você está fazendo olhinho de chinês, assim, fazendo o olho ficar fechadinho. Onde está os pés de galinha? Só que ao invés de puxar para ficar com o olhinho puxadinho, é ao contrário, é para ficar com o olhinho assim apertadinho. E o outro é um músculo em cima, tipo na sobrancelha, só que mais para perto do nariz, mais para dentro, próximo do outro olho. Na volta da monocelha. Então ele fica assim, tá vendo? E aí eles descobriram que esse músculo da sobrancelha, todos os cachorros têm, menos os lobos, né? E esse músculo do pé de galinha também, todos os cachorros têm, menos os lobos e os huskies siberianos. E eu fui num congresso em julho, em Praga, onde os pesquisadores apresentaram esse trabalho, e eu não li o trabalho todo, mas lá no congresso eles falaram que esse músculo que os huskies têm, da sobrancelha, ele ainda contrai um pouco menos que os de outras raças. Ou seja, essa a cara de sobrancelha levantada, os huskies fazem um pouco, mas não com tanta intensidade quanto os outros cachorros, e eles não têm esse músculo do pé de galinha, só que aperta para dentro, assim. O vira-latinha caramelo, ele é todo apomórfico, né, que a gente fala na biologia. E aí, todo especializado pedir um frango de padaria. E é essa carinha que faz esses músculos que ajudam nessa carinha de triste. Então, a gente foi, com a domesticação dos cachorros, foi selecionando eles para se tornarem cada vez mais pidões. Espera, Gabi, você falou domesticação de cães? Será que temos um podcast com esse tema? Temos um podcast com esse tema. Ouçam lá o nosso episódio de domesticação de cães e gatos. Essa parte que a gente faz os jabás, ela só acontece. Essa parte a gente nem anota. Exatamente, é uma coisa que surge, assim, entendeu? Nossa, tem um episódio sobre isso. Eita! Produção. Gente, a gente já está 1h12. Vamos passar para a notícia brasileira ou vamos encerrar? Vamos encerrar e apenas citar os últimos casos. Peraí, do chat, a Tabata lembra de Astro, teve também um eclipse total lá no Chile. Vejam os vídeos do Jaime, né? E o aniversário da comprovação da teoria da relatividade do Einstein. Então, que foi o evento principal, né? Sim, ou não? Acho que foi. Foi da Sobral? Foi do evento da Sobral? Não fui. Se foi, não, eu não estava lá, gente. Não. Vamos só citar as notícias para a gente passar no... Tem uma notícia da biologia que assim, não é uma descoberta científica, mas é um fenômeno interessante, um evento interessante para a biologia, que foi uma lula gigante foi avistada de novo, filmada. Sim, segunda vez. A 700 metros de profundidade. Foi a segunda vez na história que o bicho foi registrado e tal. Normalmente ele pode atingir até 10 metros, esse bicho tinha uns 4 metros de comprimento. Mas é isso, se você digitar Lula 2019, é só essa matéria que você vai ver.
digitem Lula 2019 aparece. Mas Deu as caras. Outras notícias. De astro também teve a caminhada espacial de mulheres. Só de mulheres, né? Só de mulheres, que foi um marco também importante lembrar. O Google diz que atingiu a supremacia quântica, que, de novo, não tem absolutamente nada a ver com coisas místicas, né? O Google ainda não está vendendo incenso e mandala. Tem essa aí, qualquer propaganda de cura quântica, advogado quântico. Manda para o Google. Não, manda para a Marina, que ela adora colecionar essas notícias. O Elton também. O Elton também adora. Ou manda para o Google também, já que agora eles têm a supremacia quântica. A gente fez um episódio sobre computação quântica, né, no início desse a gente não tinha essa notícia ainda. Enfim. A IBM diz que não. A IBM diz que é mentira. Eu acho que eu jogaria até essa notícia. Talvez eu jogaria para o bloco Elon Musk do ano, né? Que a gente vai falar das promessas que não é bosta nenhuma. Do ano que vem. Não sei. Pode ser que talvez. E última notícia internacional: o pessoal achou um continente dissidente da Pangeia, que estava aí afundado entre as Europa, debaixo da Europa. Eu lembro de ver isso no jornal, mas eu confesso que eu não. Tipo, um pedaço do continente afundou. Eu lembro, na verdade, dessa notícia, que a pergunta rodando seria esse o continente perdido de Atlantis? Não é uma viagem, né? Vamos para as notícias brasileiras. Eita! Então, a gente não está muito bem de notícias brasileiras, não, galera. Né? Essa hora Vamos que a gente dourar vai... a pílula. Vamos brindar de novo. Um brinde à ciência brasileira. Ciência brasileira. É isso aí. E a ciência brasileira é isso aí, né? A CNPq teve um rombo de 300 milhões, né, de reais. Ia ter corte? Aí, fingiu que não foi, acabou fundo. 42% do orçamento de 5,1 bilhões do MCTIC, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, contingenciado. Não é corte, é contingenciamento. E foi uma parte liberada das universidades federais, sei lá o quê, nos últimos 45 segundos. E qual é o problema disso? Eu acho que aqui a gente não precisa se alongar muito, porque o pessoal já está sabidinho. Os ouvintes nossos, a maioria já está sabendo. É sabido ou porque já leu e falou sobre isso, ou porque foi ferrado por isso. Mas o problema de você contingenciar esse negócio e liberar nos 45 do segundo tempo é que a universidade ela se prepara para fazer compras, para fazer gastos, para fazer investimentos com esse dinheiro. Quando ele está contingenciado, você não consegue gastar. Se você libera no final do ano, até toda a burocracia ser liberada e tal, acaba que se perde esse ano. E aí não é que é um corte, um contingenciamento. É que a universidade não vai ter estrutura para gastar isso da forma que deveria ser gasta, com planejamento, que deveria ser... Ou seja, você impede a universidade de fazer o gasto do jeito que ele deveria ser feito. Né? Teve questões de dinheiro que não foi gasto também, né? Tipo, de dinheiro que, se não gastar agora, vai voltar e não vai ter utilidade. Tinha que ter gasto na educação, e tá, principalmente na educação. E a gente fechou... E no meio ambiente, e não foi... E a gente fechou o ano aí com uma notícia ruim também, que foi dada algumas semanas, 2 semanas atrás, de que parece que as bolsas que forem liberadas nesse final de ano, no começo do ano que vem, dos programas de pós-graduação, ou seja, quando a galera defende as suas teses, né, dissertação, do mestrado, tese, doutorado, geralmente a galera libera essa bolsa, daí o pessoal vaza e entra gente nova no programa e recebe essas bolsas, né? Então, essas bolsas ficam circulando nos departamentos. E a CAP já anunciou, acho que, não sei se é a CAP só ou se o CNPq também já anunciou que essas bolsas que ficarem livres agora, no final do ano, não vão mais estar disponíveis para uso no ano que vem. E a galera das pós-graduações estão desesperadas, porque já os processos seletivos desse ano já meio que rolaram, ou estão para rolar aí em janeiro, fevereiro, e não vai ter bolsa para a galera, né?
E aí ainda essa questão do financiamento, que já é um problema que vinha no Brasil, desde o governo anterior e desde o governo que foi impeachmentado também, né? Não dá para mentir que já estava rolando alguns cortes não tão massivos agora quanto no governo anterior. Mas não é uma novidade. Não é novidade, a gente já sabe. E o governo anterior também já estava fazendo cortes e desinvestimentos. Mas, além disso, tem um clima de desinvestimento. Eu aproveito para inventar uma palavra. A Natália deve estar tudo, né? Amando. Beijo, Natália. Mas, o que eu ia dizer? Além dessa questão estrutural, né, da ciência do Brasil estar sucateada e tudo mais, tem uma questão também, como é que eu posso dizer? Pessoal, de um plano de governo. Isso? Que pode, exatamente, que não tem muito plano, talvez não um antiplano, mas que ameaça esses profissionais. Então, a gente teve o caso claro lá do Ricardo Galvão, Galvão, um pesquisador do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não confundo com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e não confundo com INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que publicou dados, né, discutiu os dados sobre o desmatamento na Amazônia e as queimadas na Amazônia, e foi trucado lá pelo presidente, pelo ministro do Meio Ambiente também, e acabou sendo afastado, enfim, e hoje é laureado aí como um dos 10 cientistas mais influentes do mundo em 2019, né? Mas isso não é tão bonito assim de a gente imaginar, beleza, ele foi reconhecido mundialmente, mas dentro do Brasil acaba tendo essa sensação de insegurança, não só uma insegurança fiscal da sua pesquisa, do seu departamento e tudo mais, mas uma insegurança até de liberdade de publicar seus dados e de trabalhar. Então, a galera das ciências humanas, principalmente, está enfrentando muita resistência, né? E é o caso da professora Rosana Pinheiro Machado, que saiu do Brasil, né? Ela já participou de muitos podcasts aí, né? A Podosfera que segue a gente provavelmente já deve ter ouvido ela no Anticast, no Vira Casacas e tudo mais. Estou dando um salve aí para a galera. E ela, enfim, mas ela saiu do Brasil, ela optou por sair do Brasil por pesquisar essa onda, né, do Brasil atual e tudo mais, e ser vítima de ameaças e tudo mais, né? E aí ela também escreveu um texto do Intercept, né, sobre fuga de cérebros no Brasil, que, assim, afeta todo mundo, né, de certa forma até a gente de alguma forma, mas imagino que essa galera que pesquisa esses fenômenos necessariamente ligados ao governo atual, né? Então essa galera mais das ciências humanas aí, das ciências sociais, talvez sejam mais afetadas ainda. Né? Além disso, teve aquele caso de uma série de cientistas que não assinou um artigo que publicava dados sobre queimadas na Amazônia e coisa e tal, com medo da retaliação e da pressão do governo, o que significa que existe uma pressão, uma censura e uma violência até na academia. E quando eu digo até na academia, não é tipo a gente estava salvo até agora e tarará, tarará, mas até no sentido que a academia ainda era admirada e cheia de prestígio, que é na parte final da publicação, que gera prestígio para o Brasil, que geram bons índices, mas só pode fazer se concordar com o discurso e com o que é falado. Senão... Não é só questão de prestígio, né? Assim, a publicação científica, ela, teoricamente, é o ápice de um pesquisador, digamos assim, né? Porque é o produto final. É o produto final, é o que vai constar do seu currículo, da sua lista de publicações. É com isso que os pesquisadores... É sua moeda de troca, né? Porque é com isso que muita gente é avaliada para conseguir projetos, para conseguir entrar nas universidades, enfim, federais, estaduais, tudo. As pessoas olham esse tipo de coisa. Ou seja, então, o pesquisador abrir mão de uma publicação, e não só isso, numa publicação, grande, né? Numa revista bem grande, o impacto é 8, enfim. É uma coisa, assim, absurda, Então, o pesquisador abrir mão disso é de um simbolismo, assim, muito grande. Muito grande. E lembrar que uma das autoras aí desse artigo é quem? A Érica Berenguer, que é a nossa convidada
no episódio de incêndios na Amazônia. Olha o jabá. André disse. Cadê? Falando nessa onda de censura em publicações científicas, teve uma dissertação aqui do programa de pós em gestão de políticas públicas que teve o título recusado porque citava o nome O excrementíssimo presidente. Isso. Eita, olha essa fera, bicho. E aí ele falou aqui em Itajaí, no caso. Itajaí, é. Gandara falou aí que ama o episódio sobre ciência, eu gostei muito daquele episódio também. A Natália falou, tô desinvestindo aqui também, você falou do desinvestimento. Eu falei que ela vai adorar esses termos que a gente está biologizando. Vamos passar dessa fase terrível. Por exemplo, queimou a Amazônia, queimou a Terra do Chão, Brumadinho, todas as legislações que foram jogadas na privada, pessoal do IBAMA sendo preso. Tá rolando vários incêndios também. Os indígenas sendo legalmente, entre muitíssimas aspas, mas talvez não legalmente, mas com aprovação, suporte e promoção do governo, tendo suas terras invadidas. Não, tivemos um assassinato aí de grandes lideranças indígenas. Guarajara, né, de vários Guarajara. Não diretamente falando para matar das pessoas, porque às vezes fala que a gente está incutindo a culpa aí, mas com esse endosso de um discurso que legitima esse tipo de violência. Só de você, como figura pública, não ser contra? Como é que fala isso como é que fala isso? Você não repudiar, você não tecer uma nota de repúdio nos veículos de comunicação, por exemplo, já mostra um certo apoio, ou no mínimo fazer tipo uma vista grossa, né? Do tipo, não estou vendo, não sei, não quero saber, ter rápido quem sabe. Então, o que não faltou no ano de 2019 no Brasil foi desastre criminoso. Teve óleo ainda, né? Teve óleo, a gente quase esqueceu disso. É porque é tanta coisa. E porque o peixe é inteligente. Né? E o peixe é inteligente, ele pode. Então, teve óleo, teve lama, teve fogo. Quase o Capitão Planeta errado, né? Eita! Então, vamos passar para pontos positivos brasileiros, porque tá tarde, o pessoal vai dormir, vai jantar, vai dar indigestão, entendeu? Não tem. Notícias brasileiras boas. Vamos lá. Vamos lá, mas eu vou ter que colar, porque fresco aqui na cabeça. Tem uma que é boa pelo fato da gente mostrar que o discurso vigente aí está errado. Ela não sabe, tipo, uma notícia bem inócua, mas ela mostra que um discurso aí muito fácil de que a universidade pública só sabe plantar maconha e não sei o quê. Mas, na verdade, 15 universidades públicas produzem 60% da ciência brasileira. Né? Então, a gente mostra a força que as universidades públicas têm em produzir ciência. Né? E lembrando, mais uma vez, que se tiver algum pesquisador ouvindo a gente aqui, de qualquer área, publicou o seu artigo, manda uma sinopse, faz como se fosse assim, um resumo, um release, um resumo do seu artigo, em português, com os principais achados, com uma linguagem fácil, acessível. Manda para a gente, manda para a Bárbara, para a Tabata, para a gente fazer o Notícias da Garagem, que, lembrando, o nosso canal no YouTube, onde a gente aborda notícias, novidades científicas, que a gente está tentando dar uma visibilidade maior à ciência produzida por brasileiros, com financiamento brasileiros ou no Brasil. Eu vou fazer outra promessa para o André Bebê, que é a gente vai disponibilizar tipo um guia de como ajudar a fazer as pautas do Notícias de Garagem para facilitar a vida da Tabata. Então, quando você quiser mandar a sua notícia, você já tem mais ou menos uma ideia do que são os focos importantes para a gente conseguir transformar isso em vídeo. Porque não adianta ser uma pesquisa muito maneira que a gente só consiga explicar com gráfico, tabela, que não tenha uma
portabilidade, uma transposição para a mídia do YouTube. Então, né, para ajudar o pessoal a ajudar eles a nos ajudar a fazer essas pautas, então mandem para a gente, porque é isso, existe ciência boa sendo feita no Brasil, tanto que existem brasileiros nas listas de pesquisadores mais influentes do mundo, é outra notícia boa que tem principalmente a professora da USP, que está nessa lista de pesquisadores mais influentes. Então, além do discurso ser mentiroso, né, de que as universidades públicas não servem para nada, não fazem nada, não fazem ciência, a gente não apenas não faz nada, a gente não apenas é muito bom no que a gente faz. Suspende o vinho. A gente não apenas é muito bom no que a gente faz, como a gente é muito bom dentro de uma escala global. Né? E isso tem que ser reconhecido. Você falou do ex-diretor do INPE, que o Bolsonaro limou lá e... Ai, desculpa. Acho que eu não vi durante o... você. Suspende o vinho. Não, com certeza. Eita! Produção. Tem um evento aí também que a USP realizou nesse fim de ano, agora já em dezembro, né? Que cientistas da USP, né, pós-graduandos e tal, apresentaram tecnologias promissoras, né, para empresas e tudo mais. Então, isso também vem aí nesse coisa que a Bárbara já estava falando sobre, a gente já estava falando aqui, sobre as pesquisas da universidade pública, né, que realmente produzem pesquisa, mas também... Pesquisa de impacto. Mas, além disso, nesse caso, não são pesquisas aplicadas, né, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, acham que as pesquisas da universidade são só básicas, e não tem problema, eu e a Gabi só faz pesquisa básica, né? Mas também pesquisa aplicada, pesquisa que pode gerar dividendos, lucros para o país aí e tudo mais. Ativos que... Vou falar umas coisas aí, não sei nem o que significa. Mas, enfim, e aí a USP promoveu esse evento aí com tecnologias, incluindo aí um bacteriófago que mata bactérias que causam mastite em gado leiteiro, produzido por ninguém menos que nosso amigo Luciano Queiroz, que produziu aí na sua tese, no seu doutorado, esse bacteriófago que pode ser usado aí de maneira a eliminar bactérias, e aí interesse econômico, e aí vai ser o quê? Essa é uma pesquisa do nosso amigo Luciano, manda um beijo pro Luciano. E aí, além disso, na USP também, teve o tratamento contra o câncer inovador, pipipi, foi notícia recente, que essa terapia reduziu um câncer que já estava metastásico no paciente de 63 anos, saiu aí, essa pelo menos foi bem noticiada, né? E foi logo depois do pessoal ter falado algumas inverdades sobre as universidades. Então, é uma tecnologia que ele pega o paciente, aí tira um pouquinho de célula, reprograma as células e põe de volta para essas células reprogramadas atacarem o câncer. E o cara que já estava com... Tem, inclusive, uma ressonância magnética que você pode ver. Tinha pontinhos brilhando em várias partes do corpo dele e isso regride, que são as células que já estavam metastásicas em várias partes do corpo e regrediram. Então, esse é outro tratamento inovador feito por estudantes, por grupos de pesquisa da USP, com certeza tem estudante também, mas, né? E outra prova de sucesso do... Tem pontinhos brilhantes, eu lembrei da música do Marcelo Rossi. Um beijo para o Decrépitos também, João Carvalho. Vamos ler aqui, só a Natália passou aí um resumão aí de coisas bacanas que aconteceram aí. Nas ciências sociais nesse ano. O livro, o resultado da tese do sociólogo da UNB, Pedro Souza, ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro. O nome do livro é Uma História de Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil. Olha um tema que está em voga aí, que causou rebuliço aí, desigualdade causou rebuliço aí na América Latina, né? Não só sobre desigualdade, mas no caso do Chile, tem muita discussão sobre isso. Mas também que na Europa e nos Estados Unidos está tendo muita discussão sobre as eleições nos Estados Unidos que vão vir com 2020, vão vir com está tendo muito esse tema aí em voga, né? O que mais aqui que ela falou? É uma boa notícia o prêmio e a reafirmação da qualidade das pesquisas das universidades federais, mas infelizmente as constatações não são boas. Mas a gente já imagina, né? Isso é um negócio meio...
que mais que a gente pode ler aqui dos ouvintes? O Uriel, né, Uriel Marx, né, esse nome causa frisson nas redes. Melhores universidades, impacto das publicações, participação de empresas, tudo ao contrário do que a narrativa contra a pesquisa tenta falar. Aí não dá, não entendeu? Não sustenta, né? Não se sustenta um discurso que, quando for lá ver mesmo, não se sustenta. E é por isso que é tão importante a gente aprender a se comunicar e ter permeabilidade da nossa fala sobre o que é científico, às vezes não necessariamente as notícias que a gente está passando aqui e tal, mas como funciona a metodologia científica, o que é uma verdade científica, o que não é, se o ovo faz bem, se o ovo faz mal, não importa se você não lê a metodologia. Então, trazer essas discussões para dentro de grupos que não tem muito contato com isso e aprender a falar sobre essas coisas num momento em que fatos são questionados baseado em opinião e ideologia, falar a palavra da moda também, é muito importante. Então, levem essas discussões também para os grupos de Zap. Bom, eu acho que a gente vale a pena começar a arrumar para o final. E para dar aquela amarrada, a gente gostaria de saber aqui da galera que está participando do nosso chat, quais foram para vocês os highlights, né? Para eu usar uma palavra, um anglicismo, os highlights do ano do Dragões de Garagem. Pode ser também notícias da garagem, se vocês quiserem. Quais foram os seus episódios da garagem? Conteúdo, tirinha também, pode botar tirinha. Tem uma questão aí também, a galera vai pensando aí, a gente tem que fazer um movimento Elon Musk. Promessas que tem cara de... Que falharam? Tem cara... Por exemplo, mas o Elon Musk, ele é a própria... Ele é a própria, o momento Elon Musk. O momento Elon Musk, todo ano, é importante para a gente lembrar... Quer dizer, talvez eu esteja mordendo a língua, porque eu não me lembro como eu falei do Elon Musk no passado. Porque houve um momento no passado em que o Elon Musk era uma promessa, era maneiro. Seleção belga, a geração belga da tecnologia. Mas hoje está mais do que claro que o Elon Musk é o Lex Luthor, né? Ele não é nem o Dr. Manhattan do rolê. Ele não fica pelado, né? Não saberia dizer. Eu imagino que em algum momento ele fica pelado, mas o que importa é que ele é o Lex Luthor. Ele é chaotic evil, ele não é neutro. Eu imaginava que ele era neutro, mas ele é chaotic evil. Esse ano teve o lance dele do Cybertruck que causou um frisson nas redes aí também, por ser muito feio primeiro, e por ser uma coisa meio pós-apocalíptica, né? Você tem um carro blindado, um caminhãozão meio... Os ricos já estão se preparando para o apocalipse, é isso. Mas eu vi uma análise bem interessante da galera do Mini Mídias, canal. Fica aí, talvez a gente faça um episódio, talvez, recomendando vídeos. André Beba. Talvez. André Beba? André Beba. Mas é um episódio bastante interessante do Mini Mídias, né? Que são algum deles pelo menos é designer. E aí, analisando essa questão do Cybertruck e uma coisa da realidade hoje do Cybertruck, e talvez essa coisa do bélico ser uma coisa bizarro, mas talvez seja um apelo para uma masculinidade meio tóxica de caminhõezões americanos para poder usar carros elétricos, né? Que às vezes você vai nos Estados Unidos, a galera fala, não, um carro elétrico, uma coisa verde, a galera pode achar isso uma coisa meio feminina, uma coisa meio, enfim, não másculo o suficiente, toda essa babaquice. Então, talvez seja uma estratégia aí também. Mas, enfim, não vou passar o pano pela coisa, não tem, o cara é um milionário, não precisa de... Mas é isso. Você acha moral isso? Essa é uma interna bem interna. Mas, enfim, além disso, tem uma coisa aí que é um momento, mas não é um momento Elon Musk, assim, eu estou torcendo, mas é um momento de promessa que ainda não foi realizado completamente, que é o seguinte, deixa eu achar aqui no meu... Então, está planejado para o final de 2019, e 2019 tem mais 3 dias, então não sei se vai dar até agora. Mas dá tempo demais, até os últimos 3 dias morre gente que nunca morreu antes. Mas nesse caso não para morrer, mas para elevar a coisa. É o plano de um laboratório japonês que foi finalizado esse ano,
integrar aí o LIGO, né, o LIGO, que era aquele laboratório americano que detectou as ondas gravitacionais. Então, esse laboratório japonês, o KAGRA, não sei a sigla, não sei, mas vai se juntar aí ao LIGO e ao Virgo, que é a contraparte europeia desses laboratórios para detectar ondas gravitacionais. Se vocês lembram do nosso episódio sobre ondas gravitacionais, a gente explica porque esses laboratórios têm que ter uma distância muito grande de uma parte de outra para captar toda a variação aí dessas ondas, né? Então, esse negócio de espalhar ao longo do globo, na verdade, tudo astronômico, quando você espalha ao longo do globo, é melhor, né? Tem muito céu ao redor do globo, sabe? Muito céu, né? Mas, então, isso aí é um plano que fica provavelmente para o ano que vem, né? Você sabe se o KAGRA já integrou aí o LIGO? Além disso, ficar de olho para o ano que vem. Ficar de olho para o ano que vem. Ano que vem terão 3 missões a Marte, uma da NASA, uma russa e uma chinesa. Eu sei que o da NASA vai e volta com umas rochas. O resto da galera eu acho que vai ficar. Fica lá só. Além disso, relacionado um bocado ao meu trabalho, eles vão fazer um organismo sintético, uma levedura. Eles já fizeram uma bactéria antes, que é um organismo mais primitivo, assim, mais simples. Não primitivo, mais simples, mais básico, menos robusto. E aí agora tem vários grupos no mundo trabalhando para fazer uma Saccharomyces, que é essa cerveja de fazer pão, essa levedura de fazer cerveja, fazer pão, fazer vinho. Mas estão cortando, colando, fazendo uma montagem, um Frankenstein molecular e fazer uma levedura toda sintética, funcional, e a ideia de que isso seja utilizado na biotecnologia para fazer um monte de produtos para a gente fazer processos mais sustentáveis, biotecnológicos, menos dependentes de componentes químicos e derivados do petróleo e coisa e tal. Isso aí, conhecendo a minha área, eu espero que funcione, eu espero que dê certo, que significa muito emprego, muita linha nova de pesquisa para mim. O que mais? Tem COP26, ano que vem, em novembro, onde os Estados Unidos formalmente vai sair do Acordo de Paris, tecnicamente, no caso, que vai depender muito das eleições americanas. Vocês lembram da época, quando a gente fazia as retrospectivas do ano e a gente não tinha que falar de política? Não tinha, né? De notícia científica, né? Saudades. A vacina da malária também vai ser testada, uma vacina da malária numa ilha da Guiné Equatorial. Então, assim, é teste, né? Não tem como dar certeza se vai acontecer. Ano que vem tem eclipse de novo no Chile, a Tabata tá lembrando a gente. E se o Chile tiver ok, dá para se tiver Chile, tem eclipse. Se tiver Chile. Estamos todos com o Chile. Aí a política, né? Não dá. E uma notícia que eu acho bem legal é que esse ano... eu nem falei muito disso esse ano. Mas esse ano passou uma legislação no Japão mudando as regras para manipulação genética humana e tal. Japão. E aí, tá prometido para 2020. Vocês lembram que saiu uma notícia do híbrido de rato com humano? Oh, meu Deus, fim do mundo. Bestialidades, estão fazendo um homem-rato. Então, não estavam fazendo porque tinha uma legislação. Mas agora realmente vão fazer um híbrido que nada mais é do que colocar tecidos e órgãos humanizados em embriões de rato, e que eles já tinham feito antes, que era isso que eles já tinham feito antes, mas agora eles vão implantar esses embriões em barrigas de aluguel, ratos de barriga de aluguel, para gerar esses filhotes. A ideia é que essa tecnologia no futuro vire órgãos humanos transplantáveis para humanos, e o grupo japonês também já pediu autorização para fazer essa mesma coisa de órgãos humanizados com porcos. Então, isso aí talvez seja uma notícia ano que vem que a gente vai ver muita discussão, mas também muita desinformação, porque o pessoal tem muito medo dessas coisas. Vamos para os comentários dos episódios favoritos? Vamos para os comentários. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Episódios favoritos. Uriel, macho alfa. Vitor Guida, neurosexismo, neandertais e orientalismo. Roubou.
Bugou. Bom. Foi top. Tem que fazer a média e dividir por 3. A gente soma o número dos episódios, divide por 3 e vê que número deu. Ué. Energia nuclear pro Alex. 159. A Dandara falou que os preferidos, Márcia Barbosa e Incêndios na Amazônia. Robô também. Que botou 2. Que botou 2. Tudo bem. Tabata tá lembrando a gente de sempre dar like nos vídeos, curta esse canal, deixe comentário, aciona o sininho. Então, eu posso fazer um parênteses aqui rapidinho sobre YouTube? O que acontece? A gente nunca vai vencer o algoritmo do YouTube. Entendeu? O algoritmo ele tem a sua própria dinâmica de distribuição, tem que publicar no horário, no dia. A gente nunca vai vencer. E a nossa prioridade não é ser youtubers. Então, para a gente conseguir continuar produzindo um conteúdo de qualidade e esse conteúdo continuar chegando em vocês, a melhor forma de fazer isso é ligar o sininho, porque o sininho ele entrega. Se vocês ficarem só dependentes do algoritmo, o YouTube vai mostrar para vocês aquilo que está bombando mais, aquilo que está tendo mais engajamento e tal. Então, se vocês realmente quiserem continuar recebendo as notificações e os nossos conteúdos, é o que o sininho faz, ele passa na fila do algoritmo. YouTube é difícil a gente fazer. E a gente não vai brigar com... Mesmo sendo muita gente, porque é um negócio... a Tabata tem os equipamentos aí para fazer os vídeos e ela é uma pessoa só e a gente não pode gravar tudo, né? E a gente não tem tantos equipamentos então, assim, né? Ajudem a Tabata, ajudem a gente aí assinando o sininho e assistindo, e passando para a galera, principalmente isso acho que ajuda muito. E o famoso curte, compartilha, se inscreve no canal, pede o pessoal se inscrever no canal. Você já nessa live, não? O Elon Musk vai puxar seu pé à noite. E agora vamos promessa, dívida, Ruda. Ô, Ruda! Tabata Rainha, você quer falou, ó. Tabata Rainha. Elon Nadinha. Buquinha, né? Não, peraí. Não? Agora foram os bastidores da... Talvez você consiga. Olha, vem cá, Ruda. Ele é meio gato. Vem cá. Neném. Precisa de 3 pessoas para segurar o cachorro? Ele não gosta. Aqui. Olha lá. Olha aí. Olha lá, pessoal. Rudo. Diga, ô Rodolfo, fala assim, curta, se inscreve no canal, deixa um like. O Rodolfo mostrando os dentes. Ai, ele que não bravo. É fofo, ele é bravo. Ele não gosta que pegue ele no colo. É isso. Para, mãe, na frente das pessoas, que mico. Aí ele volta aqui, ó. Tá debaixo da mesa. Só para mecenas, hein? Rodolfo é um super mecenas. Rodolfo exclusivo para mecenas. Cachorro. Só a galera recebe imediatamente no e-mail quando assiste o sininho, então é isso aí, galera. Quer dizer, não precisa receber no e-mail, você pode escolher também onde você quer receber, não precisa ficar flodando, entendeu? E-mail. Mas é isso aí, galera. Queremos agradecer a presença de todo mundo nessa tarde, aqui é noite já, mas nessa tarde. E obrigada por apoiarem sempre a gente e serem os nossos mecenas. A gente está aqui muito graças ao apoio de vocês, porque vocês sabem muito bem que produtores de conteúdo individual a gente faz um tanto porque a gente gosta, mas um tanto que vocês fazem a gente dá conta e valer a pena. A gente é o maior clichê do mundo, mas a gente faz para vocês. Mas o clichê ele é baseado na realidade, né? Então, a gente provavelmente faria porque a gente gosta, sim. Mas dificilmente seria tão bom e dificilmente daria tanto retorno, né? Se não fosse essas pessoas que conheço pouco, às vezes a gente se conhece um pouquinho pelo grupo, mas já considero pacas. E aguardem novidades ano que vem. A gente espera, como vocês já sabem, estamos na busca de novos integrantes para novas abduções. Né? Não só para diversificar em termos de, como é que fala? Em termos de assuntos e conteúdos e tal,
mas porque vira e mexe alguém aqui se enrola com tese, com não sei o quê, e às vezes fica um pouco pesado para a gente, se vocês soubessem os apuros que a gente passa, mas isso é... E aí, como vocês já sabem, a gente está buscando pessoas novas para a nossa equipe, então, se vocês conhecem alguém aí que talvez se interessasse em fazer parte do Dragões... Tem mais uns diazinhos aí, fica aberto Tem mais até o uns dia dias, 30. até o dia 31, tá aberto as inscrições. Para quem estiver ouvindo o podcast hoje, vai até hoje. E se você está ouvindo hoje, mas hoje já não é mais hoje do 31, então já não serve mais. Tem outros troféus. Tem outros troféus. A gente já recebeu algumas inscrições aí, estamos muito felizes, porém, corre que ainda dá tempo. Tem 4 dias. Tem 4 dias aí para quem está no dia 28, vendo isso dia 28. E até breve. Ano que vem com mais episódios, sugiram episódios, interajam com a gente nas redes sociais. Nas redes sociais todas, Instagram, Twitter, Facebook. Eu já não entro mais no Facebook. Do Telegram. No grupo do Telegram. E é isso. Saudações. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ver aqui as impressões finais. Rudolf recebeu todos os corações no mundo. Pergunta se ele quer maçã ou banana. Rudolf gosta de frutas. Rudolf gosta de frutas. É isso, galera. Beijo. Valeu. Tchau. Vamos comer agora.